Bem-vindo, alunos, a mais uma aula de estrutura de dados. Hoje, daremos início ao estudo de algumas estruturas que derivam de listas. Então, vamos à primeira delas, que é a pilha. A pilha, ela é uma lista especial, onde as inserções e remoções são feitas na mesma extremidade, ou seja, numa coisa chamada topo. Então, ela é conhecida como last in, first out. Então, o último que entrou é o primeiro que sai. Então, tudo que está no topo, a coisa é inserida no topo e retirada do topo. Então, tudo que está no topo, né, é o que vai ser, né, lidado. Então, para a gente ter uma ideia mais clara, pensa nas pilhas que a gente faz com outras coisas, né? Então, com livros, com pratos, com copos, xícaras. Sempre o item que está em cima é o item que a gente consegue tirar. Então, geralmente é o último que a gente colocou lá. Então, né, o que a gente faz com essas pilhas? A gente faz algumas aplicações, né? Então, botões de back e undo em aplicativos, né? Então, para a gente poder voltar ou desfazer, a gente tem que ter empilhado o que a gente fez, né? E geralmente a gente volta para a última situação. A pilha de execução do compilador. Então, conforme a gente vai chamando procedimentos, né, criando variáveis e fazendo algumas coisas, ele vai empilhando. Conforme ele vai terminando na tarefa, ele vai desempilhando, né, e continuando a execução. E também as pilhas, elas também servem, né, como auxílio a outros itens, né, outras estruturas de dados. Então, elas ajudam a fazer alguma coisa. Então, por exemplo, a busca em profundidade em grafos, ela utiliza uma pilha para ajudar a executar esta tarefa. Então, ela é bastante importante aí para várias aplicações. Então, o que ela possui? Ela possui o elemento, como todas as listas que a gente viu, como todas as estruturas. Esse item pode ser simples, ou seja, conjuntos de strings, números, etc., ou estruturas mais complexas, né, como a struct ou uma classe, por exemplo, que contém vários itens lá dentro. A gente precisa guardar para uma pilha a informação de topo, ou seja, né, que é o local onde a gente coloca e tira coisas. Como vai ser esse topo depende do tipo de implementação que a gente vai realizar nessa pilha. A gente vai fazer duas operações básicas em pilha, que é empilhar, que é colocar o elemento lá na pilha. Então, a gente precisa da pilha e do elemento. E desempilhar, que a gente vai remover o elemento da pilha, que a gente só vai tirar quem está em cima. Então, são dois itens básicos só que a gente faz com pilha. Dá para fazer outras operações? Dá. A gente vai criar, dependendo da forma que a gente for implementar, que é aquela preparação para poder usar. A gente pode apagar toda a pilha, ver quem está no topo, verificar o tamanho, ver se está vazia ou não, ver se ela está cheia ou não, dependendo se for uma pilha estática. Então, tem várias coisas que a gente pode implementar. Mas o que a gente tem que lembrar e saber exatamente como funciona é empilhar e desempilhar os elementos. Então, vamos começar estudando a lista estática. A pilha estática, ela tem uma implementação muito simples, né? Ela é feita numa lista estática, como na lista que a gente já viu. Então, a gente vai sempre inserir o item no final do vetor, né? Por quê? Porque é mais fácil. Então, a gente vai colocando os elementos sempre um para frente. Então, começa da posição 0, 1, 2, 3, 4. Então, o índice vai andando para frente, né? Então, o topo nada mais é do que um índice. Então, ela é a nossa lista estática, que a gente já conhece lá atrás. Só que agora, ao invés, né, de chamar, né, de cabeça, essas coisas a gente chama de topo, né? Não envolve nenhum tipo de movimentação, então é uma implementação muito simples e relativamente eficiente para alguns casos. Então vamos ver como funciona, né? Então a gente tem aqui a estrutura do dado, que a gente já conhece, que é o código e o nome, e a gente tem a pilha, que é um vetor, como era lá na lista estática,
Então, a gente tem um vetor de um tamanho máximo aqui, e agora um índice que indica, né, o fim do vetor atual, que é o topo, que é onde a gente vai colocar o elemento. Como a gente vai fazer essa inserção? Depende de como a gente pensou esse topo. Ou ele pode ser o último lugar ocupado no vetor atualmente, ou o primeiro lugar livre. Eu sempre implemento como sendo o primeiro lugar livre, porque a gente, quando for inserir, já insere e passa o topo para frente. Pode ser diferente também, tá? Então, depende de como vocês pensaram, tá? Bom, empilhar não é muito complicado, gente. É um algoritmo de ordem 1, não envolve movimentação, não envolve nada. A gente só vai acrescentar o ponteiro de topo, uma posição, né? E colocar o elemento lá. Se for uma implementação pensando na última posição, né? Ocupado. Ou a gente já coloca o elemento no topo e depois incrementa se for a primeira posição vaga. Então, a gente testa se tem espaço, né? Como sempre. Insere o elemento e modifica o valor do topo para poder colocar o próximo. Então, é só uma coisa pequenininha e um if só. Então, ó, se tem lugar na pilha, né? Eu coloco o item no topo e coloco o topo para frente. Esta implementação que eu fiz é uma implementação que considera que o topo é o primeiro lugar vago do vetor, né? E se fosse o contrário? Primeiro eu incrementaria o topo para dar um espaço e aí depois eu colocaria o elemento. Muito simples, muito fácil. E para desempilhar? Mais fácil ainda, porque não me importa quem está no topo da pilha, é o elemento que vai sair. Então, nem preciso saber quem é a pessoa que está lá, quem é o item que está lá. Então, é só pegar o topo e passar um para trás. É mais simples ainda, tá? Então, ó, eu vejo se ainda tem alguém na pilha, né? Se a pilha já não está vazia. Se não está, desempilha, que é o topo ser decrementado de 1. Então, é muito simples. São algoritmos de ordem 1, não envolve loop, não envolve nenhum tipo de movimentação mais pesada de dados. Então, é um algoritmo muito fácil de fazer, tá? E não é difícil também se você for fazer dinâmico. Essa é a estática, certo? Mas a gente também pode fazer dinâmica. Nesse caso, o topo da pilha vai ser, né, o início da lista, né? Porque inserção e início de lista encadeada é sempre o mais fácil de fazer. Então, ó, não tem necessidade de percorrer a lista para nada, se for na primeira posição, e não tem necessidade de usar tipos de listas mais complexas, que nem duplamente encadeada, circular, aquela coisa toda pomposa. É uma lista simplesmente encadeada, bem basiquinha, né? E aí você pode, né, fazer do jeito que a gente fazia com lista encadeada. Só que agora, ao invés de chamar de cabeça, a gente chama de topo, né? Então, a gente tem os mesmos elementos da lista encadeada. O elemento, né, que é o item, que pode ser simples ou uma classe ou uma estrutura. Tem o nó, que é o dado mais o ponteiro de próximo. E agora um ponteiro para a cabeça, que não chama mais cabeça, chama topo. Então, é muito simples de fazer, a gente já fez isso. Então, ó, a gente tem o dado, que a gente já está acostumado com código e nome. A gente tem o nó, com o dado mais o ponteiro do próximo. E a pilha, que é a cabeça da lista, que era aquele ponteiro de início, que agora chama topo. Muito fácil de fazer. Tranquilíssimo. Mesmas operações. Empilha, desempilha. Como é uma lista encadeada, tem que fazer um trabalhinho a mais. Então, ó, o único trabalhinho a mais que a gente faz aqui é o quê? Criar o nó, que precisa criar. Então, a gente cria o nó com uma lock aqui, coloca o dado e aterra o ponteiro, e aí faz a mesma operação que a gente fazia. Lista vazia, não vazia. Então, aqui é a mesma coisa para a pilha. Então, ó, cria o nó, a pilha está vazia? Se está vazia,
o elemento vai ser o primeiro elemento da pilha. Se não, a gente coloca ele na primeira posição. Então, ó, criei aqui o nó, a pilha está vazia, ou seja, o topo é nulo. Então, o topo passa a ser o novo elemento que foi criado ali, o novo nó. Se não, o que a gente faz? Insere ele na primeira posição. Então, o novo próximo, né, passa a apontar o atual primeiro elemento da pilha, que seria o topo. E aí eu faço o topo passar a apontar quem? O novo elemento. Aquela inserção basiquíssima, né, em lista simplesmente encadeada. Então, ó, não envolve grandes movimentações nem nada, são algoritmos extremamente rápidos de serem executados. E o desempilha? Desempilha é mais fácil ainda do que tudo, porque você simplesmente pega o primeiro elemento da lista que você tinha, né, e tira ele fora, né? Então eu pego o que está no topo e tira. Então, aqui eu fiz ainda um teste a mais. Então, ó, a pilha tem alguém? Se tiver alguém lá na pilha, eu pego e faço o quê? O topo da pilha passa a ser quem? O segundo elemento da pilha, que é o topo próximo. Então, ó, a pilha, topo, passa a ser quem? O topo próximo, que o topo próximo é o segundo elemento da pilha. Então, simplérrimo, uma movimentação de ponteiro bem simples, com um único teste para ver se ainda tem alguém na pilha, né? Para não desempilhar, né, o que não existe. E termina assim. Então, são algoritmos de fácil desenvolvimento. Então, eu deixei até uma tabelinha aqui para vocês das ordens. Ó, criação é ordem 1, porque só envolve um malloc. Apagar, aí sim você percorreria tudo, mas é ordem N, não é muito crítico. Empilhar é sempre ordem 1, independente se estático ou dinâmico. Desempilhar também só envolve um if, né, e uma movimentação de ponteiro ou de índice, ordem 1. Saber quem está no topo, só acessa, né, ou o último elemento do vetor, ou o primeiro elemento de uma lista encadeada, que também é ordem 1. Para saber se está vazio ou não, é um único teste de ponteiro, também ordem 1. E para saber o tamanho, né, aí sim eu vou fazer uma contagem, né, dependendo se estática, eu sei o tamanho, porque eu sei onde está o topo, e lá na dinâmica, depende, tá? Se eu vou ter algum contador que eu vou ter guardado aí, ou eu vou ter que percorrer, daria no máximo uma ordem N, né? Também não seria tão crítico. Então, é um algoritmo muito simples, né? É uma estrutura de dados bastante utilizada, né? E bastante tranquila de desenvolver, em qualquer linguagem. Pode ser, né, em C ou em qualquer outra, né? As grandes linguagens já têm ela desenvolvida nas APIs, né? Então, já tem biblioteca para isso, né? Dá para usar, já está pronto, né? Mas dá para desenvolver também. Se quisesse fazer, não leva nem muito tempo. Então, pensando nas duas implementações que a gente viu, tudo que é estático é mais simples, mais fácil de fazer, só que tem limitação de tamanho. Lembra que mexe com o vetor. Então, tem que ter essa ideia de que é para uma aplicação bem específica, que você sabe para onde ela vai, quantos elementos mais ou menos eu vou ter em cada momento. Então, é um pouquinho mais limitado. A dinâmica, apesar de ter movimentação de ponteiros, se você for fazer em C, por exemplo, toda essa coisinha mais complexa de implementação, ela também ainda é muito simples, tá? E ela ainda tem a vantagem de ser variável. Então, o tamanho dela cresce ou diminui dependendo do que eu preciso. Então, eu não gasto espaço à toa, né? Se eu tentar criar um vetorzão muito grande, se for estático, e nem fico, né, perdendo, né, faltando espaço se eu precisar. Então, é muito bom a implementação dinâmica, é fácil de fazer, tá? É o que eu falei.
E a gente nem se preocupa muito com isso hoje, porque as linguagens já têm. Mas dá para fazer no braço. Então, era isso, tá? Pilha é muito simples. Vejam a implementação que tem lá no Moodle, tem a estática e a dinâmica. E aí, qualquer coisa, a gente conversa. Se quiserem saber das APIs, dá uma procurada de todas as linguagens que eu conheço. Todo mundo tem alguma coisa já implementado, né, de pilha, tá? Então, dá para usar o que já existe, na maior parte dos casos. Então, qualquer coisa, né, eu estou à disposição e até a próxima aula.